Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Meu amigo, tá complicado. Mirassol 2, Galo 2. E a dinâmica do pós-jogo vai mudando à medida que a bola vai rolando. Eu vou anotando alguns tópicos que não podem ficar aqui de fora quando assisto os melhores momentos e principalmente quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que a coletiva do treinador sempre influencia muito. E eu tava aqui pronto já para gravar o pós-jogo, esperando o fim da coletiva. Eu falei, peraí, não é possível que eu ouvi isso. Eu vou voltar? Não. Eu vou até o fim da coletiva, depois eu volto. Porque o Cuca disse que foi mal interpretado na coletiva após a partida contra o Caracas. Mas assim, se 95, 99% das pessoas entendem uma coisa, aí o problema foi ou na forma como você... certamente foi na forma como você passou a mensagem então. Porque ficou bem nítido ali que o Cuca estaria reclamando do investimento, mas ele disse que não, ok. Mas hoje o Cuca falou que a equipe foi bem. Deixa eu ver, talvez eu tenha até tweetado o que disse o Cuca após o jogo. Certamente eu tuitei. Não estou achando fácil aqui agora, mas eu falei, aqui até voltei na coletiva para ter a certeza de que não foi interpretação errada. Cuca disse que a equipe vem desempenhando bom futebol. O treinador afirmou que se não fosse a última bola, se a última bola não entrasse, todos estariam falando que o Galo jogou bem. Olha, eu não sei vocês podem comentar aqui, aliás eu quero bastante comentário, curtida e quando aparecer hypar no seu dispositivo móvel, joga ponto para cima aí. Você acha que se o Galo ganhasse por 2-1, a gente estaria aqui elogiando a atuação do Atlético? Que acontece mesmo em jogos que você ganha, você fica empolgado com a virada e tal, e você esquece todo o desempenho ruim. Isso aconteceria hoje? Eu acho que não. Tanto que 90% do pós-jogo estava montado quando o Galo estava ganhando de 2-1 e tá tudo aqui. Tudo que eu vou falar continua aqui. Mas vamos lá. Diz aí, comenta aí. Seria aquele jogo que a gente fala que o importante são 3 pontos. Como a gente falou lá atrás, falou, olha, hoje é dia que a gente só precisa de 3 pontos, jogando bem, jogando mal. Se ganhasse hoje, seria esse jogo que você só comemora os 3 pontos, realmente. Mas vamos lá, já que eu tô falando sobre o treinador, eu critiquei muito a defesa do Milito, o número de gols sofridos, e no início do ano, todo pós-jogo, eu trazia números aqui, vocês sabem disso, que vocês assistem sempre, de jogos sem sofrer gols do Cuca, e falava, olha, apesar de ser mineiro, o Cuca está X jogos sem sofrer gols. O Cuca está Y jogos. Olha, hoje foi tantos jogos sem sofrer gols. Começou o Campeonato Brasileiro. Primeiro o Galo toma um gol para o América no jogo da volta do Campeonato Mineiro. Toma 2 gols do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Vem o São Paulo e não toma. Toma 2 do Vitória. 2 do Santos. Toma gol contra... Mas vamos no Brasileiro. Tomou gol contra o Caracas também. Mas vamos no Brasileiro. 2 do Grêmio, 2 do Vitória, 2 do Santos e 2 do Mirassol. Para times, principalmente, que estão em crise, como a gente vai fazer esse raio-x daqui a pouco. Times que... O Mirassol não está em crise. Vamos lá. O Santos estava, o Vitória muito pressionado, o Grêmio muito pressionado. O Santos e o Grêmio, inclusive, já trocaram treinador na parte de baixo da tabela. Então, vale destacar agora que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Galo sofreu um número enorme de gols, assustava a gente, o número de gols. O Cuca não repete as goleadas sofridas por enquanto, mas jogos em que o Galo sofreu 2 gols aí na sequência. Isso em 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu estou um pouco confuso se são 6 ou 7 nesse momento. Vamos para a tabela aqui rapidinho do Campeonato Brasileiro. O Galo fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro e sofreu 8 gols, média de mais de 1 gol por jogo, nesse momento saldo de -2. Então, não vem desempenhando um bom futebol, Cuca, como você colocou na coletiva. Contra o Caracas, não desempenhou um bom futebol. Contra o Santos, não desempenhou um bom futebol também. No primeiro tempo contra o Botafogo, não foi uma grande partida do Atlético.
Não sei se eu já citei o Caracas. Então, isso é o que eu falei até outro dia do Vitor. Não adianta você ver uma coisa e citar outra na coletiva. É o que o Vitor falou que antes o elenco era perfeito, ninguém pedia reforço, pedia. Né? E eu até dei de exemplo a frase do Rubens Menin. Esse é um dos melhores elencos da história do Atlético. Não é. Cuca, não vem desempenhando um bom futebol. Acabou a era do rádio, gente. Eu sou amante do rádio, eu ouço rádio todos os dias, eu ouço rádio, mas eu tô falando assim, a era em que você só tinha o rádio e os locutores ali poetizavam, romantizavam a situação, você não tinha imagem como contraponto e ali ficava somente as aspas como verdade absoluta de um entrevistado. Hoje você tem acesso a imagens de todos os ângulos, você pode repetir tudo, você pode ver, você pode estudar números do jogo e o Galo não vem desempenhando por mais que você fale. Seu time está com problemas de defesa, como eu falei aqui, lá no início do campeonato era problema até de finalização, saudades de falar isso, que nosso problema é finalização, mas principalmente problemas defensivos nesse momento e problemas para sair armando, de armação, de criação, para sair com a bola. A ponto de me fazer aqui, antes do pós-jogo começar, abrir a tabela da Série C do Brasileirão para ver como está o Maringá. Porque você pode ter problema de desfalque, você pode ter problema de elenco, mas contra Caracas e Marisol... Marisol é... Ah, meu Deus, Marisol é minha cunhada. Aliás, eu tenho uma loja, gente, de decoração de festa lá em Contagem. Nunca falei isso aqui no pós-jogo. Tem pouco tempo, a galera do meu Instagram já sabe, o post está fixado lá. Sol Decorações em Contagem. Passa lá para você aí fazer seu chá de lingerie, chá de bebê, aniversário de criança, aniversário de velho, batizado. Tem tema de bafos para os cachaceiros que fazem aniversário, tem tudo. Sol Decorações. Quem quiser, lá no meu Instagram tem um post fixado da minha loja em Contagem. Mas vamos voltar aqui. Que bom que eu errei o nome do Marisol. É Mirassol. Eu lembrei de fazer propaganda da minha loja aqui. Eu tenho que começar. Todo pós-jogo agora eu vou fazer propaganda da minha loja. O Maringá, né, que nós vamos enfrentar. Caracas e Mirassol. Desfalcado. Improvisando. Com todo tipo de... Você tem que jogar, apresentar um futebol melhor do que o Atlético apresentou. Contratando ou não, desfalcado ou não. Você tinha que apresentar um futebol melhor a ponto de eu ficar preocupado contra o Maringá. Outra postagem minha, por isso que o pós-jogo demora, eu começo a pegar a sequência, eu começo a tirar o zoom para ver o que... Vamos ver o que está sendo de sequência, qual tem sido o modus operandi, o comportamento do Atlético, como tem sido o aproveitamento, como está sendo esse período do Atlético na competição. Vamos lá. Perfil, tá aqui, tá até printado na minha galeria, Fael. Eu não precisava ter ido aqui pro Twitter. 2 vitórias em 10 jogos do Atlético, tá lá no meu ex. A goleada sobre o Iquique até permite um saldo positivo, que se você tira esse placar elástico contra o Iquique, o saldo de gols era negativo nesses 10 jogos, com apenas 2 vitórias contra o Iquique em casa e contra o Botafogo. Aí vem derrota para o América, para o Grêmio e para o Santos. Empate com o Cienciano, São Paulo, vitória Caracas e Mirassol. Dos 10 jogos, 3 foram contra times que estão no Z4. 2 contra Caracas e Iquique, 1 contra o América da Série B e 1 contra o Mirassol, que está estreando na Série A. Eu estou colocando aqui que o negócio é muito mais grave do que a gente pensa. E qual que é o saldo que nós teremos em julho? Qual que é o saldo de julho? Cara, porque se a gente está achando que está ruim agora, lá em julho, se não estabilizar a ponta do avião aí, meu amigo, a areia movediça te puxa. O Z4 tem uma areia movediça que eu falo há anos no Campeonato Brasileiro, que se você começa ali no campeonato, para sair dela é um parto. É difícil demais. E em julho, como é que a gente vai chegar? Porque em julho contrata, mas é até julho, meu amigo. O Galo ainda fez 2 jogos fora de casa, ainda faltam 3. Falta o Juventude pelo Brasileiro, Maringá, Copa do Brasil e Iquique fora na Sul-Americana. Qual que é o saldo depois de tudo isso? O que vai dar para consertar? Vai dar para consertar a quantidade de estragos até o momento?
E a tabela, se me desse papel e caneta e falava, desenha uma tabela para o Galo começar no Campeonato Brasileiro voando e chegar em julho pensando em título. Olha, você vai começar o campeonato sem reforço nenhum, com muito desfalque. Desenha uma tabela aí. Falei, então eu preciso desenhar uma tabela suave, né? Na Sul-Americana, vou colocar o Iquique, que tá apanhando para todo mundo. Vou colocar o Caracas, que tomou 8 gols da gente ano passado. E aqui no Campeonato Brasileiro eu vou colocar o Mirassol, estreando. Vou colocar 2 times que demitiram seus respectivos treinadores na Série A, que é o Santos e o Grêmio. Vou colocar o Vitória também, né? Vitória não tá no nível de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter. Tá bom, vou colocar o Vitória aqui também. Não sei se eu citei, já citei o Santos. Tá bom. Eu vou colocar o Juventude também. Meu amigo, a tabela foi uma mãe pro Atlético. A tabela perfeita. E não tô colocando aqui pro torcedor do Mirassol ficar chateado, pro do Vitória ficar chateado. Meu amigo, aqui em relação a Palmeiras, Flamengo, o Inter, os times que o Atlético ainda vai enfrentar, até agora foi suavão, mano. Foi tranquilaço. E os times que a gente pensa, quando começa o campeonato lá, que você fala, quem vai brigar contra o rebaixamento? Vai brigar o Bragantino, um amigo meu fica bravo quando eu chamo de energético, o Bragantino vai brigar contra o rebaixamento, vai brigar o Mirassol, estreando na Série A, vai brigar o Ceará e tal. Então uma porrada desses times que já estão pontuando. Ah, Rafael, mas se você colocar mais 3 pontos pro Atlético, já sobe 9 posições no campeonato. O problema está sendo somar esses 3 pontos. Eu coloquei aqui 2 vitórias em 10 jogos. E quando eu falo de qual será o extrato em julho, é que em abril o time todo está estourando. Tem alguns comportamentos que já são padrão. Quando o seu goleiro começa a falhar, todo mundo questiona o treinador de goleiros. Aconteceu isso com o Everson no início do ano passado. Todo mundo fez um relatório sobre a demissão do preparador de goleiro. Ele saiu para outro clube e que o Atlético deixou o fulano de tal como preparador de goleiro. Parou de falhar, ninguém citou o preparador de goleiros mais. Porém, a questão da má fase do goleiro, você tem abre um leque de discussão de qual lance que realmente foi falha e tal, o lance de dores que o Everson disse que vinha sentindo. Agora a questão de estar estourando o time não é leque de teoria, de debate, tá estourando, ponto final. E eu não gosto dessa do só jogar na conta de um profissional X. Porque, por exemplo, o Galo estreou na temporada, o Galo se apresentou para a pré-temporada e uma semana depois estava embarcando para uma competição internacional. Qual a interferência disso no calendário para o time todo estar estourando em abril? Eu tenho que deixar como ponto de interrogação, gente, que eu não sou um profissional da área, não sou perito. Mas vale o nosso debate, porque quem acompanha futebol sabe que o quanto é importante. Né? O Júnior Santos, por exemplo, não teve pré-temporada nem no Galo nem no Botafogo, já se lesionou 2 vezes. E esse time que foi para os Estados Unidos, e o Toledo até me perguntou no Lateral Esporte, mas vocês ganharam muito dinheiro? Não ganhou. A trabalhar a marca internacionalmente. Para com isso, é balela. Lá em 2016, o Fael do Velho Testamento acreditava nisso. O Shakhtar veio aqui em 2015, que importância que teve a marca do Shakhtar nessa série de amistosos dele aqui? Para com isso. Trabalhar a marca internacionalmente é você ganhar a Libertadores e estar no Super Mundial lá. É você disputar a Libertadores todo ano. É isso que é trabalhar. 2 joguinhos nos Estados Unidos, você não trabalha porcaria nenhuma. Quase que eu falo um palavrão, misericórdia. Trabalha porcaria nenhuma, não. Ainda consegue 3 empates no Mineiro e essa temporada dos Estados Unidos faz você perder uma pré-temporada melhor aqui, faz o time jogar 2 amistosos lá e ter que usar todos os titulares até a final do Campeonato Mineiro. Com um agravante que o nosso treinador tem o receio de poupar em jogos que dá para poupar, como foi o caso de Kiki e Caracas até agora, que nós erramos por escalar titulares demais. Nós não, talvez não, vamos lá. O Alonso até recebeu uma mensagem aqui agora que foi cãibra, né?
O Alonso talvez esteja aí no próximo jogo, né? Mas Lianco, Arana, Alan Franco. Aí você tem um zagueiro, um lateral esquerdo e um volante. Vou esperar a situação do Franco, mas o chicote que ele tomou ali, o cara gritando de dor, chorando ali, assusta. Fora do próximo jogo. A quantidade de problemas assusta. O banco de reservas do Atlético hoje, gente, vamos lá. Outra postagem minha no X. Tá registrado aqui qual foi minha opinião sobre a contratação de Ivan Roman, João Marcelo e Companhia Limitada. Falei, que bom que o Galo tá indo atrás de um cara que se destacou na Copinha, fez seus gols no Campeonato Paulista, um zagueiro que ele entende, está se destacando na América do Sul. E coloquei o Patrick lá no Hotel Sport também, aqui no Camisa 12, como um plus da janela de negociações do Atlético. Falei assim, olha, eu não vou nem contar o Patrick nesse momento como um dos reforços, porque eu vou colocar ele como um plus, uma aposta. Tá registrado lá. Aí no nosso banco hoje, você tinha o Delfim, o Robert estava no Sul-Americano Sub-20, aí você tinha Saravia, Rabelo, Roman, Caio, Fausto Vera, Bernard, Patrick, Zé Felipe, João Marcelo e Pedro Ataíde. O substituto com lesão do menino e do Franco pode ser o Patrick, que está estreando no profissional esse ano. Com a suspensão do Hulk pode ser o João Marcelo, que tem aí seus 19, 20 anos. Lá na minha postagem eu conferi a idade dele para postar. E o Roman, na saída do Lianco, pode ser o Roman com seus 18 anos, acho que faz 19 em junho. Também está na minha postagem, idade certinha. E o Zé Felipe, o Pedro Ataíde, que já estão no banco, talvez ganhe a companhia de mais peças do Sub-20. Porque é o que vai ter, cara. Que bom que tá dando a oportunidade de subir alguns garotos, motiva quem tá lá embaixo de olhar um clube, que tá dando oportunidade e tal. Que bom que tá buscando algumas peças aqui, como o Patrick, o João Marcelo, o Roman, que tá de olho no mercado, que tá atento, jogadores com potencial, o Patrick se destacou. Ok! Eu não tô falando que não deve ficar atento no mercado e nem subir menino sub-20. O que eu tô colocando aqui, pelo contrário, é fazendo uma blindagem nesses caras, porque a fogueira já foi acesa, jogaram gasolina na fogueira e esse é o cenário ideal para você queimar bons valores. O Atlético é tendência histórica de dar oportunidade em fogueira. Já que tá todo mundo falando das coincidências de 2005 aí, você quer uma geração que foi julgada na fogueira, é aquela ali, né? Você tá com problema defensivo. O gol do Mirassol, o primeiro gol do Mirassol é um absurdo. O cara dominar para cá do meio campo e carregar até a finalização pro gol, sem tomar uma bordoada, meu amigo, me lembrou o Galo e Vitória. Esse jogo hoje me lembrou o Galo e Vitória do ano passado, já que a gente não falou da máquina do tempo do Camisa 12, me lembrou o Galo e Vitória por diversos motivos. Mas dois deles me lembraram especificamente de Galo e Vitória. Esse com o lance do Alejandro para cima do Bruno Fux e o placar de 2-2, quando o Vitória vai para cima e fala assim, peraí, não tá tão difícil fazer gol nesse time não. Faz o 2-2 e fica aquela sensação que ele vai até fazer o terceiro gol, né? Mas sobre idade, eu tô criando uma blindagem sobre esses caras, porque era para você nesse momento ter peças de reposição também, colocar essas peças de reposição e esses meninos não ficarem com a missão de serem olha, nós estamos com a bomba que tá no colo de vocês para desarmar, João Marcelo, tá no seu colo, o Patrick, não vai ser escalado, mas o Patrick, a missão tá com você, Ivan Roman, a missão tá com você. Era para nesse momento, os 2, 3 reforcinhos que o Cuca pediu ali estarem à disposição para esses caras estarem no banco de reservas ali, agregando para o elenco. Mas não. E vai ficar repetitivo todo pós-jogo a questão do que a gente avisou lá atrás sobre peças de reposição, mas é porque todo jogo está deixando escancarada essa situação, né? Lianco fora do jogo. O Lianco foi titular contra o Caracas. Nesse momento, você que está assistindo só esse vídeo aqui no Camisa 12, eu te convido a assistir os outros. Porque quem é fã de carteirinha do Camisa 12 assiste todos
sabe que eu venho falando, gente, tá vendo o jogo contra o Caracas aí, nós já cometemos um erro aqui no Mineirão, colocando titular demais, inclusive perdemos o Franco nesse jogo. E tem lesão que ela, quando ela acontece, ninguém cita o que aconteceu anteriormente. O Arana é titular nesse jogo, depois ele é substituído pelo Caio nessa partida. Mas aí, lá no telão do Transport, eu falei, gente, conversa aí, até Arana de vez em quando é poupado aí, uns negócios de treinamento aí e tal. Vamos começar com o Caio. Vai lá no dia do jogo de Galo e Deportes aqui que vê minha escalação no telão do Transport. Eu coloco o Caio. E aqui no pós-jogo do Transport, todo vídeo eu falo. O Caracas era o jogo para ir 100% reserva. 100%, porque você pode no máximo ter uma complicação com o Caracas. Se você empatar lá, você empata em pontos com o Caracas e o Cienciano que empatou com o Iquique podia até ganhar, que empatar em pontos com o Atlético. Eles empataram agora o Cienciano e o Iquique. Me surpreendeu, né? Segurou um pouco mais. Principalmente agora com o empate do Cienciano, meu amigo, desculpa palavrear, não, se eu tenho criança na sua sala, não vou falar isso não. Dane-se agora a escalação para o próximo jogo contra o Iquique fora. Dane-se. E depois você vai ter que avaliar para os 2 jogos em casa. Mas não vai dar para uma competição que nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, você é líder da fase de grupos, você ficar torrando o jogador titular lá, só para complementar o raciocínio sobre o Arana, ele se lesiona lá na frente, em outro jogo, que ele trava a coxa lá na linha de fundo. Mas ele jogou contra o Deportes Iquique, não precisava. O Lianco jogou contra o Caracas, não precisava. O Coelho e o Rony hoje, pregados no fim do jogo. O Coelho caiu no lance, ele puxava o ar como se estivesse na 8ª altitude do mundo lá, cara. O oxigênio não vinha no contra-ataque que ele teve com o Bernard. O Rony pregado no fim do jogo. Por quê? Não precisava jogar do jeito, o tempo que jogaram e nenhum dos 2 serem titulares contra o Caracas. Nesse momento o Cuca tem que largar esse medo dele, cara. Tem que deixar arder na Sul-Americana nesse momento. Porque no máximo, se tudo der errado, você ainda consegue beliscar um playoff, mas você não vai chegar todo lenhado para uma disputa de Copa do Brasil e não vai ficar em zona de rebaixamento toda rodada no Campeonato Brasileiro. Dali para frente, do mata-mata para frente na Sul-Americana, vai ser outra história. Vamos confirmar até a classificação primeiro, né? Vamos confirmar. Vai me desculpar, mas essas 2 rodadas da Sul-Americana não dava para ter forçado titular nenhum, cara. Não dava para ter forçado titular nenhum, né? A volta do Alan Franco hoje contra o Mirassol. A volta do Alan Franco hoje contra o Mirassol foi precipitada? Eu acho que a análise interna do clube vai ser muito diferente do que vão falar nos microfones, para falar a verdade. O fato é que o chicote que ele toma no campo e a expressão dele preocupa. E aí é mais um jogo, assim como o Caracas, em que a gente tem ali um jogo que a gente fala assim, olha, dava para ser o Otávio hoje. Vai chorar o Otávio todo pós-jogo, Fael? O Otávio nem era unanimidade aqui. Aí eu preciso repetir o que eu falo todo pós-jogo. O problema não é a saída, é a reposição. Porque o Cuca já deixou claro que, se depender dele, vai jogar todo mundo ali na volância, mas não vai jogar o Patrick, né? Que talvez não tenha agradado ele. Eu tinha até informação de que nos treinos, cara, eu ouvi de umas 3 pessoas no treino que o Patrick treinava bem, né? E aí você precisava de um volante ali para o Franco. Não vamos precipitar a sua volta. Você vai voltar no momento certo e tal. E hoje eu tenho aqui um Otávio. Troque o Otávio por qualquer outro volante que se você tivesse feito uma reposição ali naquele momento. Aí vai ser Vera e quem no próximo jogo? O Menino e Franco fora. Vera e Rubens, tá fácil de resolver. Talvez o certo seria o Vera e Patrick, que são os 2 volantes que restam do elenco de origem. Aí você jogava o Rubens para a lateral esquerda. Mas provavelmente vai ser
o Rubens aqui na volância com o Vera, e aí vai o Alonso na lateral esquerda, você vai continuar deixando o Alonso na lateral esquerda, ou vai deixar o Caio, que eu não arriscaria, vai deixar o Vitor Hugo com o Alonso, tá ok, talvez seja essa a escalação, o Alonso pela lateral esquerda, né? E sobre o Alonso hoje, com as câmeras no final, acho que ele teria uma atitude diferente do Romano naquele segundo gol, concordo com o Cuca, que citou isso na coletiva. O Alonso ali teria tomado uma outra decisão diferente do Romano, isso é teoria, a gente nunca vai saber, mas o Alonso não consegue terminar o jogo. Vocês lembram o que eu falei do Alonso? Que eu falei assim, tem um jogador que ninguém comenta sobre ele pro Galo e Caracas, é a minha maior preocupação. Falei ou não falei? Esse cara não descansa nunca. Uma hora a parte física dele vai cobrar. Quem que eu citei nesse caso? Alonso. Aí vamos lá. Sem o Lianco, ele opta pelo Rômulo, que é um cara aqui que eu falei até... Eu vou ter que deixar meu cachorro aqui no colo, gente. Desculpa, porque ele tá extremamente ansioso aqui por eu não estar gravando. Aí, aqui no canal eu falo assim, olha, empresta o Rômulo, como fez com o Matheus Mendes lá em 2020, 2021, que o Atlético emprestou para a Série B. Emprestou o Matheus Mendes, ele se destacou lá. E o Cuca já tinha utilizado Lianco, Alonso, o Vitor Hugo, e quando precisou buscou o Roman, que tinha jogado contra o Cruzeiro no Sub-20, acho que já tinha feito até 2 jogos no Sub-20. E deixou claro que, tipo, olha, eu já usei o Vitor Hugo, o Roman, o Rabelo tá no DM, quando ele voltar, vai ser meu 5º zagueiro, e o Rômulo, então, tá totalmente descartado. Mas aí o Alonso vira lateral esquerdo, ele coloca o Vitor Hugo, o Lianco machuca, e eu penso assim, então deve ser o Rabelo, que o Cuca, pegando historicamente, não é fã do Rabelo, né? O Cuca, quando chega aqui em 2021, ele busca às pressas o Nathan Silva. O Gabriel vai para o Japão naquela semana, o Nathan Silva chega e já estreia num esquema de 3 zagueiros contra o Atlético Goianiense ou Flamengo. Eu arriscaria um jogo que a gente faz 4 no Atlético Goianiense, mas não me assusto se for o Flamengo também. E dali pra frente ele fala, eu quero Nathan Silva, zagueiro rápido, porque não dá o Rabelo por ali. A mensagem que ele passa é de traz com urgência um zagueiro, porque eu tô precisando aqui, porque eu não vou contar com o Rabelo como titular. O que acaba acontecendo na Copa do Brasil, porque o Nathan Silva já tinha jogado contra o Atlético Goianiense. E nesse ano, você vai falar assim, olha, não dava para colocar o Rabelo porque ele vinha de lesão. Mas o Rômulo não tinha jogado. Agora o Rômulo, tem uma coisa que o Toledo até fala no Natural Sport, que é o seguinte, o Toledo pede uns meninos da base lá e tal, aos meninos têm oportunidade, faz borrada, e o Toledo fala, meu irmão, me ajuda a te ajudar. O Galo, o Rômulo era um dos que estava no lance, dá uma lenhada no cara no meio campo, irmão. A gente faz a leitura que se fosse o Alonso no lance do Romano no segundo gol, e dá para fazer a leitura do Lianco no primeiro gol do Mirassol. O cara não pôde dominar onde ele dominou e ir até o gol e finalizar. Com todo mundo assistindo o cara carregar. Aí, meu amigo, repetir Bruno Fux contra o Vitória lá, como eu falei. Ou contra o Fluminense, do Bruno Fux, é uma sequência aí pra eu falar. Me ajuda a te ajudar, cara. E repito, eram 4 no lance ali. Né? Tinha até uma outra observação sobre esse gol que eu ia fazer também. E me fugiu um pouco agora. Né? Outro capítulo desse jogo, eu vou pausar a câmera agora, porque está chegando a 30 minutos, e continuo. Outro personagem do jogo é o David Oliveira Lacerda. Curioso até porque o Ramon Abate apita o jogo do Galo e São Paulo e Galo e Botafogo, bem próximo. E o David Oliveira Lacerda... lembrei que eu ia falar do lance anterior. Só para eu encerrar. O Lianco não está no jogo contra o Vitória e o Atlético sofre 2 gols ali por aquele lado do campo que você fala assim, erro de posicionamento, erro de marcação, faltou dar uma alinhada. Os 2 gols do Vitória ali a gente debate os erros do Atlético. E um deles o Cuca endoidou com o Natanael. E dessa vez o Mirassol pelo lado direito ele também pega, carrega, né, e vai até dentro do gol lá. Vamos lá agora. David Oliveira Lacerda. Ramon Abate apita São Paulo e Botafogo.
O David Oliveira Lacerda é o árbitro de Galo e Vitória, provavelmente, porque eu lembro de um jogo dele no Mineirão. E ele apita agora eu vou falar Marisol o tempo todo, o Mirassol. Então, em 6 rodadas, 4 jogos aí são com os mesmos árbitros. Né? Sem teoria da conspiração, tá, gente? Só com uma observação. E quando a Nadine participa do Alterosa Esporte, lá no SBT, eu falo, Nadine, o Ramon Abate, tem muita gente aqui que assiste Alterosa Esporte, o Ramon Abate e o David Oliveira Lacerda não estão marcando qualquer faltinha. A Nadine falou, tem sido característica do Campeonato Brasileiro e desses 2 árbitros, assim, com muita frequência, não ficar marcando qualquer faltinha. O David Oliveira Lacerda já havia feito isso no outro jogo que apitou do Atlético. A questão é que, assim como o Klaus também, eles estão às vezes deixando de apitar faltas. É falta, eles não apitam. A falta que ele marca do Scarpa no VAR, ele não estava dando no jogo. E por que ali com o VAR, então, ele marca? Tá. Foi falta? Tá. Mas não marca em outros lances. Aí vem a parte do critério que a gente fala. Eu não vou dar essa falta o jogo todo, mas se eu for no VAR para ver, eu vou dar essa falta. Aí já começa a ser conflitante. Entra em conflito essa decisão. E o Hulk fala algo que eu considero grave, porque ele fala que o árbitro pediu desculpa a ele pelo cartão dado. Ele fala, mas agora você já me deu o cartão, não adianta pedir desculpa. E quando o Hulk falou isso do Daronco, depois até um seguidor do Camisa 12 me mandou o trecho do jogo, da leitura labial, que gera tudo isso, porque a gente conseguiu provar. Eu acho até legal porque, de certa forma, eu ajudei um pouco, cara. O cara me mandou o trecho, eu postei, viralizou no Brasil todo. O Fala Galo até tomou um strike postando esse vídeo lá no Twitter. Pegava direitinho o Daronco falando o que o Hulk comentou. Não é a última vez que eu vou apitar o jogo de vocês, hein? Cuidado. Mas sem foco em juiz, galera. Vai me desculpar. Um jogo que você empata com o Caracas e principalmente apresenta esse futebol, né? A gente falou já do Cuca bastante, falou de diretoria, de reforço, e tem que cobrar desse elenco também. Tem que ser cobrado desses jogadores, né? Sem foco em juiz de jeito nenhum. Mas uma coisa eu acertei nesse jogo, pelo menos uma coisa. Eu tinha postado 10 na vitória do Galo, mas eu coloquei um valorzinho lá, não lembro se foi R$8, 12, 10, 35, que o Hulk ia fazer gol lá na KTO, kto.bet.br. Apostei na vitória do Avaí sobre o América também. O América está quase 600 dias sem perder a Independência, mas fora de casa, ano passado teve um dos piores desempenhos na Série B, ganhei essa apostinha lá também. Estou pontuando na Liga do Milhão dos comunicadores que participam da KTO, mas tem uma Liga do Milhão só para os apostadores, e essa lá no fim do ano, uma pessoa vai ganhar R$1 milhão, mas são vários prêmios durante a temporada. kto.bet.br, está no link fixado aqui. Eu tenho esquecido de colocar logo após, assim que eu subo o pós-jogo, o link, mas hoje eu não vou esquecer de jeito nenhum. E aí, é claro que vai pressionar demais. Eu tô fazendo um carinho aqui porque tem uma pequena aqui no meu colo, ó. Claro que aumenta a pressão sobre o treinador. E muita gente fala assim, Fael, você acha que o Cuca balança no carro? Você acha que tem chance do Cuca cair? Tem um motivo que eu acho que não. Uma característica que é muito... sempre acontece aqui no Galo, que é um escudo de críticas, assim. Além do time receber pancada, o Cuca recebe muita pancada para amenizar as críticas para cima. Tipo, olha, a pressão tá sobre o treinador, que tá com o time desde o início do ano. Se troca o treinador, a pressão sobre diretoria e donos do clube aumenta demais. Então, até como uma forma de escudo, você pode ter certeza que o Cuca fica lá. Certamente está muito chateado pelo desempenho, porque eu acho que uma coisa é falar no microfone e outra é internamente. Ele está muito chateado com o fato de não ter recebido os reforços que pediu, mas agora, depois de ter criticado a diretoria nos últimos vídeos, na Alterosa essa semana, o Cuca eu citei bastante aqui hoje, a gente tem realmente que cobrar bastante, cara. É curioso, assim, que o Rony participa do lance do pênalti, ele sofre o pênalti e marca um gol. Mas no primeiro tempo eu nem vi o Rony em campo. O Natanael, que despencou o Natanael desde o Campeonato Mineiro, é impressionante. O grupo não pode passar ileso. A gente cobra muito reforço,
A gente reclama de elenco, a gente já vai começar a cobrar de preparador físico de lesão, do Cuca, mas não pode passar ileso que esses jogadores têm que apresentar um futebol melhor contra Caracas e contra a Venezuela. Um cara que hoje me impressionou pela luta, pela vontade em campo, foi o Rubens. Eu sei, galera, que tem lance, que é limitação técnica, que vai errar, que vai tomar decisão errada, mas o que corre, o que ocupa, eu até peguei um mapa de calor dele no jogo e assim, correu o campo inteiro. Então, destaque positivo para o Rubens nesse momento. E outra coisa que eu preciso sempre pontuar: a minha profissão no Esporte, a dinâmica do programa pede que eu provoque o adversário, independentemente do que aconteceu com o Galo 3 dias antes. Então empatou com o Caracas, 2 dias depois o Castro falhou, o Palestino virou o jogo, ganhou, virou não, ele estava na frente, ganhou o jogo. Lá no Esporte eu vou zoar, vou curtir, vou tirar onda, pá. Mas o Atlético não pode repetir 2019. O banco de reservas hoje já lembrou bastante a temporada 2019, mas não pode repetir em que você alivia a pressão no clube só com resultados ruins do Cruzeiro, do adversário. Você não pode mudar o holofote com um gramado que vai ser inaugurado. Você não pode mudar o holofote com uma possível eliminação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Se vier um resultado ruim na Copa do Brasil, não pode acontecer o que aconteceu em 2019, em que a gente tinha aquela distração constante ali. E repito, eu faço isso por ser a dinâmica do programa, mas aqui no YouTube, nas redes sociais, a gente tem que ter uma postura de cobrança até o mês de julho ali, para que quando existir a oportunidade de registrar novos reforços, a gente faça com qualidade. Tá certo? Turma, grande abraço para todos vocês. Quem não curtiu o vídeo até agora, a Isabela está pedindo para você curtir. Você não vai dizer... Opa! Você não vai dizer não. Apertei sua garganta, desculpa. Você não vai dizer não pro Yorkshire de lacinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Turma, realmente aí eu vou deixar o último aí recado, já que eu citei pela primeira vez aqui hoje. Estou com essa loja de decoração de festa lá em Contagem. Tem decoração do Atlético lá. Faço uma festa de galo também. Só o ponto decorações, decoracões, né, sem cedilha, só o ponto decorações lá no Instagram, tá certo? Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo pós-jogo e tchau.